Agora, para iniciar a nossa agenda do dia, vamos trazer para essa conversa convidados representativos de um recorte da enorme diversidade das infâncias brasileiras. A gente não tem a pretensão de abranger todas as infâncias, né? Isso seria impossível em um dia só, mas de fazer um convite para pensarmos nas tantas realidades que existem Brasil afora. Vamos fazer isso a partir da escuta de Mariana Rosa, jornalista, mestranda em educação pela Universidade de São Paulo e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Vem para cá. Humberto Baltar, professor de paternidades pretas na pós-graduação em crianças, adolescentes e famílias do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de inglês na UERJ, professor do ensino fundamental na rede municipal, muitas experiências, portanto, com sala de aula e com muitas juventudes e infâncias. Bem-vindo! E como mediadora desta mesa, talvez muitos e muitas já conheçam, porque ela é bem ativa nas redes sociais, eu convido a Elisama Santos, psicanalista, escritora e autora dos best-sellers Educação Não Violenta, Por que Gritamos? E Conversas Corajosas. Portanto, Elisama, Mariana, Humberto, bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se à vontade para fazerem as suas autodescrições pessoais. E a palavra está com vocês. Que prazer imenso, bom dia. Eu sou Elisama, eu sou uma mulher negra. Estou usando uma calça muito discreta, amarela. E uma blusa lilás. Não sou muito bom em dizer qual é a cor, gente, mas eu acho que é lilás. Gostaria que a Mari e o Humberto se autodescrevessem para a gente poder começar. Bom dia, eu sou a Mariana, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, cacheados, na altura das orelhas, uso um óculos de armação vermelha, uma blusa estampada de azul e verde, uma calça igualmente estampada de azul e verde e um tênis branco. Vou acrescentar para que a gente aprenda juntos. Vou falar fora do microfone para as pessoas que estão nessa audiência que têm baixa visão ou deficiência visual total, que localizem onde eu estou nesse espaço. Obrigada. Bom, eu sou Humberto Baltar, é uma honra para mim estar aqui. Eu sou um homem preto, tenho cabelo black, barba, bigode. Hoje eu estou usando uma bata nigeriana em tons de azul. E sou um homem autista com TDAH e dislexia também. Obrigada. Para mim é um prazer imenso mediar essa mesa. Primeiro porque são duas pessoas que eu admiro muito. Amo o trabalho do Humberto, amo o trabalho da Mari, que inclusive considero uma amiga muito querida. Então, é um prazer gigantesco estar aqui com essa mesa, e é um prazer, principalmente, a gente iniciar neste evento ouvindo as pessoas que vivem essas infâncias múltiplas e diversas. Eu tenho alguns problemas com a palavra diversidade, porque quando a gente pensa diversidade, a gente pensa que tem um padrão, o normal, e que o resto é o que não se encaixa, o diverso. E eu gosto que a gente pense que nós somos diversos, todos nós. Não tem um padrão do que deveria ou não deveria ser. E por isso é ótimo estar aqui ouvindo essas pessoas. Eu quero começar perguntando para Mari. Mari, eu sou uma defensora da infância e uma das coisas que eu mais digo é que a criança, ela não é um futuro sem presente. A gente tem uma tendência de olhar para a criança como esse futuro. E ela não é um futuro sem presente. Ela é alguém que existe hoje. A gente precisa parar de achar essa criança, de ver essa criança como por vir. E aí, quando a gente pensa nas crianças com deficiência, para além de pensar que elas são por vir, elas são por vir que precisa ser consertado. Elas são por vir que veio com defeito. É triste que a gente veja essas coisas dessa forma. E eu gostaria que você começasse falando para a gente, primeiro, como você vivencia isso, e segundo, como que a gente faz para perceber a potência da criança com deficiência, para sair desse olhar capacitista que a gente foi ensinado desde muito novo, para a gente evoluir enquanto... A gente costuma atribuir a capacidade à funcionalidade do corpo. Então, se eu não enxergo, se eu não ando, se eu não me comunico oralmente, logo, né, fazendo aí a derivação, é como se eu fosse uma incapaz e o padrão ouro a ser perseguido é o sujeito sem deficiência. Muitas vezes as pessoas pautam as políticas públicas
a partir dessa ideia, inclusive, de base eugenista, né, que diz que aquela pessoa tem que ter oportunidades de melhoramento humano, então ela tem que ter acesso a todas as terapias. Por muito tempo, o futuro da deficiência era imaginado em termos de acesso aos serviços da saúde, né? Porque esse corpo precisa ser corrigido rapidamente, consertado, ou pelo menos ele precisa se aproximar o máximo possível daquilo que a gente elegeu chamar de normal. E aí, com isso, a gente deslocou para as pessoas com deficiência a noção dessa incapacidade. Então, é como se ela fosse incapaz porque ela é assim, né? E hoje, no que a gente entende por deficiência, e, aliás, é um conceito reivindicado por nós, pessoas com deficiência, organizados em movimentos sociais e incidindo em políticas públicas, é que a deficiência não é uma característica individual. E isso não é negar a materialidade do corpo. Eu tenho uma lesão na retina, minha filha tem uma lesão cerebral, outras pessoas têm comportamentos considerados neurodivergentes e por aí vai. Isso está com a gente. Mas o que vai fazer com que a gente experimente a deficiência é o mundo que a gente vive, que não abraça, que não acolhe a diversidade humana, que não aprecia, respeita, valoriza a variabilidade de corpos e impõe determinados padrões nos modos da gente se relacionar e pensar e agir que tolhem ou impedem essas pessoas de participar em igualdade de condições com as demais pessoas. A deficiência é uma situação de opressão. E aí, eu acho que quando a gente faz esse deslocamento, a gente começa a pensar em outras possibilidades para as pessoas com deficiência, em outros futuros que não sejam uma ideia de predeterminação do corpo, né? E que futuro é esse? O futuro como uma construção coletiva. O futuro que implica a coletividade para pensar quais são os recursos, as ferramentas, as tecnologias, as relações de cuidado, como é que a gente pode, inclusive, distribuir o cuidado de maneira equânime, justa, para que todos nós possamos ter uma vida digna, né? Falando um exemplo aqui, breve, né? Eu, levando minha filha para a escola, várias vezes faço esse percurso a pé, 9 quadras, fica 9 quadras da minha casa, e, invariavelmente, as pessoas abordam a gente na rua, né? Porque também é isso, o corpo da criança e da criança com deficiência é um corpo público, todo mundo fala sobre ele, todo mundo incide sobre ele, todo mundo toca esse corpo. Então, muitas pessoas, e invariavelmente era, bom dia, vocês estão indo para o hospital? A minha filha carregando uma mochila, é uma criança, né, com toda a carinha assim, de quem está indo para a escola, todos os elementos, os símbolos da escola, a merendeira, a mochila, a escola não usa uniforme, mas, enfim, esses elementos compõem, e as pessoas olham e só enxergam a cadeira, e se ela usa uma cadeira de rodas, o único destino possível para ela é um hospital ortopédico, que também tem ali naquela região. Então, acho que isso, a gente falava disso, né, Elis? Isso diz como a nossa humanidade vem sendo apequenada, empobrecida, saqueada da possibilidade do convívio em alteridade com a diferença e com a diversidade, e, com isso, a nossa capacidade de imaginar e de inventar outros futuros e outros arranjos da gente ser e estar no mundo também ficam atrofiados, apequenados. E por isso que não dá para que as políticas públicas sejam pensadas só por especialistas, só por familiares de pessoas com deficiência, porque, por mais bem-intencionados que sejamos, né, as pessoas com deficiência têm que poder dizer das suas próprias vidas e têm que poder participar daquilo que lhes diz respeito, para que a gente não reproduza a tutela, a segregação e a exclusão que, por tanto tempo, foram a nossa história. Acho que é isso. Maravilhosa, Mari. Obrigada. E é isso, a gente fala muito que precisamos dar voz. Não, a gente precisa de ouvido. Voz eu tenho, obrigada. Né? Eu consigo falar por mim, você consegue. Então, a gente precisa de... Às vezes, até usando uma voz sintetizada. Exatamente, mas a gente pode falar por nós. Né? Então, é importante demais que a gente saia desse lugar de que vou falar para falar com, para começar a ouvir mais. Humberto, querido, você fala sobre paternidades negras, e como mulher negra, eu sei que nós ganhamos socialmente muitos rótulos tristes e violentos. E um dos rótulos, dos principais rótulos do homem negro, está nesse lugar de violência,
de falta de afetividade, e que, infelizmente, muitos dos nossos, por muito tempo, atuaram no mundo assim. E eu sei que para ter uma paternidade presente, amorosa, afetiva, você precisa exercer uma desconstrução de muita coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas especificidades dessa paternidade, que ela já é vista socialmente como algo de falta. E você fala dessa presença que é ativa, que é forte e que é cuidadosa. Bom, é importante entender, né, que, como diz aquele provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, sozinhos, a gente não consegue forjar uma paternidade ativa, afetiva e efetiva nessa construção social em que a gente tem no Brasil. Portanto, se você é criado tendo símbolos, né, de paternidades negras extremamente negativos, como o que a gente vê na TV, aquele homem preto abusivo, alcoólatra, drogadito, você não tem como se ver como um pai diferente disso. Então, quando eu descobri que eu ia ser pai, um dia antes do Dia dos Pais, 2018, eu percebi que eu precisava buscar outros homens para falar de paternidade, masculinidade. Busquei grupos de discussão e, infelizmente, era um ano eleitoral, né? Então, quando você falava em letramento racial, inclusão, as pessoas confundiam isso com vitimismo, mimimi, e eu sofri vários ataques racistas desses grupos que eu procurei, círculos de masculinidade, enfim, e entendi que era melhor, naquele momento, procurar outros pais pretos como eu. E assim acabou nascendo o coletivo Pais Pretos Presentes, que hoje é um ecossistema de parentalidade preta, que já é uma referência hoje para o país. E assim eu pude descobrir, através desses outros homens, que não era verdade o que me disseram, que eu só poderia dar aquilo que eu recebi. Mas eu descobri que eu podia forjar e criar, co-criar, junto com outros homens e outras mulheres também, né, que o coletivo se abriu para que várias famílias adentrassem, principalmente com o assassinato do George Floyd em 2020, né, a comunidade branca também se interessou por essa pauta, e a gente descobriu que juntos é possível quebrar esses estigmas, mas principalmente dando centralidade à ancestralidade africana. Porque a gente fala muito na escolarização, que é importantíssima, especialmente na primeira infância, mas é importante também os multiletramentos, letramento ancestral. A criança brasileira não sabe de que povo ela veio, de que etnia ela pertence. E assim, o homem preto também não tem identidade. Ele tenta se encaixar numa masculinidade que vendem para ele através da mídia. Então, eu vejo nos meus alunos na escola, né, os meninos, eles não querem se identificar com o continente africano. Eu já ouvi brincadeiras de alunos pretos na sala de aula na Prefeitura do Rio. Ah, tio, o que é isso? É carnaval? Não, não é carnaval, é uma bata nigeriana. É da minha etnia, eu sou do povo iorubá. E falar com orgulho disso. Hoje eu passo para os meus alunos sobre os adíncaras, por exemplo, que não se conhece sobre o povo Akan, né, da atual Gana. As pessoas não têm orgulho de se conhecer, por exemplo, filosofias africanas, ancestralidade africana, porque isso não chega, apesar da gente ter a lei 10.639 de 2003, as pessoas ficam ainda tímidas, né, de falar sobre esses temas. Então, eu percebo que é pelo letramento que a gente recupera esse orgulho de pertencer à ancestralidade africana, e assim a gente entende que o nosso lugar não é esse que vendem para a gente na mídia, nos filmes, nos seriados, e isso só é possível através da troca. Eu me torno um pai melhor, trocando com outros pais, ouvindo as dores das mulheres negras que sofrem, né, muito mais na sociedade. Eu pude ver, né, ao vivo, né, testemunhar ali a minha esposa sofrendo violência obstétrica no dia do nascimento do nosso filho, Apolo. Então é muito doloroso, né, essa vivência preta numa sociedade racista como a brasileira exige o que a gente chama de aquilombamento, né, que é essa união com outras pessoas pretas. Por isso eu fico tão feliz de estar nessa mesa com você, que é uma referência na educação parental e uma mulher negra. Então eu posso me espelhar, e as pessoas pretas também entendem que esse lugar do afeto, do carinho, do zelo é acessível para elas também. Um homem preto como eu pode ser afetuoso, pode ser presente, carinhoso com seus filhos, apesar de não ter recebido referências assim. Porque quando eu era pequeno, a referência de homem preto era o Mussum, que servia para todo mundo dar risada na TV. Um homem que chegava bêbado em casa, era expulso de casa pela sua companheira porque passou a noite fora. O Tião Macalé, um senhor negro sem dente,
que servia também para as pessoas darem gargalhada. Essa era a referência de masculinidade negra na minha infância, para fazer as pessoas rirem, para ser ridicularizado. Então, como ter orgulho do próprio pertencimento, se a própria igreja diz que a África é um lugar de maldição, espírito maligno, demônios, doença, peste, morte, AIDS? Não há como ter orgulho. Por isso, centralizar a ancestralidade africana é fundamental para que esse homem negro recupere esse orgulho de ser quem ele é. Obrigada pela sua fala. Como mãe de crianças negras, eu tenho feito muitíssimo esse esforço de trazer para as crianças essa identidade que não vem da escravização. Porque a gente aprendeu, enquanto pessoas negras no Brasil, que a nossa história começou ali. E não, nós tínhamos cientistas, reis, rainhas, tínhamos uma história potente. E é dessa história que eu falo que eles vieram. É muito maior e muito mais ampla. E isso faz realmente com que a gente tenha orgulho de carregar os nossos símbolos. Né? Mari, o Humberto falou sobre a importância da aldeia. E a gente sabe, quem tem filhos, quem lida com crianças, sabe da importância de ter alguém perto, cuidando, lidando com a criança. E eu ouvi de muitas mães de crianças com deficiência o medo do que, se algo acontece comigo, quem vai cuidar do meu filho? Toda mãe tem esse medo, mas é um medo mais específico. Como fica a rede na vida das famílias de crianças com deficiência? E como está o acesso às políticas públicas, que é o tema da nossa conversa aqui, né? Assim, como as famílias de crianças com deficiência têm no Estado, porque é importante que a gente entenda que essa rede, essa aldeia, que possibilita a afetividade do homem negro, que suporta a família no sentido de dar suporte, ela não é somente a família. Né? Na nossa sociedade atual, a gente tem essa visão individualista que desonera o Estado nas suas obrigações e que pensa essa rede apenas como as pessoas físicas, perto da família. Como o Estado é essa rede para as famílias com deficiência? Como tem sido e o que a gente espera que ele seja? Acho que esse é o ponto talvez mais central, porque, de fato, a gente, falando agora como a principal cuidadora de uma criança com deficiência, né, a gente sente que não pode faltar, que não pode morrer. Né? Não pode nada, porque quem é que vai cuidar? E quando a gente está falando dessa ausência da rede de apoio, a gente está falando da ausência do Estado mesmo. Né? Houve recentemente um caso de uma mulher negra, mãe de um rapaz negro com deficiência, em Uberlândia. A mãe sofreu uma parada cardíaca, morreu em casa, e o filho e ela foram achados 3 dias depois. O filho morreu também, desassistido, porque na ausência da mãe, ninguém apareceu. 3 dias. Demorou 3 dias para alguém sentir falta dessa mulher negra. Para alguém achar que tinha acontecido alguma coisa com essa vida dessas 2 pessoas. E o filho assistiu a mãe morta 3 dias, ou sei lá quanto tempo levou para ele morrer. Negros na periferia de Uberlândia. Não dá para a gente pensar a deficiência também sem pensar os marcadores de classe e de raça. Né? Mais da metade das pessoas com deficiência nesse país são pessoas negras e pobres, porque a deficiência ela não é só uma coisa fortuita que pode acontecer quando a gente nasce ou quando a gente envelhece, mesmo vivendo uma vida com dignidade. Mas é aquilo que se produz na ausência de condições dignas de moradia, de segurança nas periferias e nas favelas, né? Na ausência de água tratada, de uma alimentação adequada. Nessas situações, a gente produz também a experiência da deficiência. E aí, o Estado tem faltado muito. E as políticas públicas que vêm sendo pensadas costumam, de novo, recair nesse lugar do melhoramento humano pela via da saúde. Então, tem muita coisa sendo pensada no campo da saúde, quase nada do ponto de vista da assistência social e da educação. Aliás, até hoje a gente questiona se essas crianças deviam estar mesmo na escola, se elas aprendem mesmo, se elas não atrapalham. Né? Como se fossem mesmo umas categorias muito exóticas, né? De gente que tivessem que ser tratadas de modo
separado. E acho que isso tem a ver com a própria história que nos traz até aqui, né? Historicamente, as pessoas com deficiência só foram consideradas sujeitos de direitos a partir da Constituição de 1988, por conta da incidência dos movimentos sociais de pessoas com deficiência também, porque na elaboração da Carta Magna, as pessoas que estavam ali participando daquele processo queriam que a deficiência fosse um capítulo separado dentro da Constituição. E, com muita luta, entenderam que era preciso que fosse uma categoria transversal a todo o texto constitucional. Mas, antes disso, não tinha nada, o que significa que as pessoas com deficiência viviam, e a gente não pode dizer no passado, porque isso acontece ainda hoje, da filantropia, da ajuda dos demais. E, muitas vezes, às custas da própria exposição. Às vezes, eu coloco na TV e digo, doe para essa pessoa conseguir uma órtese, comprar uma cadeira de rodas. Doe. E aí você fica, né, compelido, coitada, e doa. Como se essa pessoa não tivesse direito, não só de acessar esses recursos no Estado, mas também de não ter a sua vida objetificada para reunir, né, a boa ação das demais pessoas. Os espaços que acolheram estudantes com deficiência até o início dos anos 2000 viviam da filantropia e recebiam muitos recursos do Estado. E essas instituições, e muitas das pessoas que arrebanham recursos para essas instituições, são consideradas grandes benfeitoras. A gente esquece de localizar o papel histórico que elas tiveram num momento histórico em que nada existia. Então, lá atrás, isso foi importante, porque não tinha nada, essas pessoas viviam trancafiadas em casa ou completamente institucionalizadas, como acontece ainda hoje, né? Tem um relatório da Human Rights Watch, de 2018, que se chama Eles Ficam Até Morrer. Quem são eles? As pessoas com deficiência, adultas ou crianças, em sua maioria negras, cujas mães não têm com quem deixar e têm que trabalhar. Então, institucionalizam essas pessoas. Enquanto as demais, sobretudo as brancas de classe média, estão disputando o combo de físio, fono, TO e demais estratégias para o melhoramento humano. Percebe como tem uma distância imensa entre a realidade da grande maioria das pessoas com deficiência nesse país e esse pequeno grupo que acaba pautando as políticas públicas. Então, acho que, para resumir e ser bastante incisiva aqui, se vocês me permitem, né, eu acho que a gente pensar nessa rede de apoio significa a gente pensar numa distribuição justa e igual do cuidado, o que significa que quem precisa mais, precisa ter mais. Quem precisa menos, vai ter menos. E isso parece óbvio, mas não é o que acontece. A gente geralmente olha uma pessoa bem-sucedida, um grande empresário, vamos dizer assim, e aí ele tem alguém que lhe passa a roupa, que lhe lava a roupa, que faz a sua comida, que escreve a sua dieta, que cuida dos seus filhos, se ele fez essa opção, que dirige o seu carro, que faz o seu serviço de banco. E a gente olha e diz, uau, que pessoa de sucesso, que sujeito independente. Porque as dependências dele já estão absolutamente naturalizadas e justificadas pela posição social que ele ocupa. Mas olham para minha filha, de 10 anos, que não consegue levar uma colher na boca, que não consegue amarrar os próprios cadarços, e dizem, coitadinha, ela não tem uma vida, nunca vai ter uma vida independente. E para ela, nenhum cuidado. Só a mãe. Porque esse fardo de carregar uma pessoa que não tem valor social porque não produz, é da família. Por isso que a gente precisa pensar em políticas públicas em que o cuidado seja a pauta principal, em que a ética do cuidado seja a pauta principal, justamente para que a gente possa distribuir o acesso ao cuidado, que inclui, inclusive, a profissionalização do papel do cuidador, para que as pessoas com deficiência, querendo, possam contratar ou ter alguém que o Estado forneça, que custeie o seu cuidado pessoal, o cuidado necessário para viver. Não é esse cuidado que é dispensável, né? Mas o cuidado necessário para viver, que o Estado possa pagar essa pessoa. E que não passa por pagar um salário para as mães. Porque essa é uma solução que reproduz o isolamento, né?
Então, justamente a possibilidade de poder contratar ou pagar, o Estado pagar alguém para cuidar daquela pessoa, para que aquela pessoa possa ter uma vida, inclusive, desvinculada da família, quando e se ela desejar. A gente lembrar também que 67% das crianças com deficiência vão sofrer abuso ou violência sexual até os 18 anos de idade. 67% das crianças com deficiência vão sofrer abuso ou violência sexual até os 18 anos de idade. É urgente que possam ter relações de cuidado que não passem só pela família, porque esses abusos e violências são, em grande parte, produzidos dentro da própria família. Então, infelizmente, o cenário não é bom, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade, de fato, muito grande de pensar essa distribuição justa e equânime a partir da ética do cuidado, e a gente espera poder contar com os senhores e as senhoras para isso. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu escuto a Mari, eu quero escutá-la por horas, porque eu acho que ela provoca a gente. E quando eu vi que a Mari estaria nessa mesa, neste simpósio, eu fiquei muito feliz. Porque eu acho que as pessoas que estão aqui, elas precisavam te ouvir. Então, é um prazer imenso estar aqui contigo. Eu queria dizer o mesmo para ela, né, gente? Por óbvio. A gente só tem mais 6 minutos. Também. A gente só tem mais 6 minutos e eu quero te fazer mais uma pergunta e ler a pergunta que eu recebi pelo WhatsApp. Então, vamos tentar administrar um pouquinho o tempo para a gente conseguir fazer as duas coisas. E eu quero te pedir, voltar à pergunta que eu fiz para a Mari, mas agora voltada para a tua vivência. Como que o Estado é sua aldeia? Olha, essa pergunta ela é dolorosa, porque uma coisa que eu gosto, que eu amo no autismo, é que a gente, na superdotação também, que a gente grava com facilidade tudo que sai do padrão. Por isso eu me lembro que no dia 8/8 de 88, a professora fez uma linha do tempo no quadro e disse que a minha história, a história do povo negro, começava na escravização. Ou seja, a política pública, o poder público, a escola, eu estudei no colégio de aplicação da UERJ, ela programa a gente para entender que a nossa história começa na escravização. E isso, a nível pessoal, a sua autoimagem, ela fica dilacerada, porque você acha que você descende de escravos. Nem escravizados é usado o termo, escravos. Ou seja, você nunca vai se ver de uma maneira positiva. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que chegar na nossa educação, né, na formação dos professores, esse multiletramento. E outro ponto também é que o acesso ainda, né, a esse reconhecimento de quem se é, especialmente quando a gente pensa na neurodivergência, ele é muito elitizado ainda. Eu só pude ter acesso à descoberta de que eu sou um homem autista através da observação do meu filho. Eu tive meu diagnóstico aos 40 anos e o SISREG, que é o Sistema, né, Público de Saúde, dizia que a minha posição no sistema para ter uma consulta com um psiquiatra era 429. Ou seja, se tivesse uma consulta por dia, eu ficaria mais de 1 ano esperando. Então, se não fosse o plano de saúde da minha esposa, que é engenheira química na Petrobras, eu não teria acesso a esse laudo, esse diagnóstico, e não poderia descobrir ferramentas para paternar o meu filho, que também é autista. E me dói ouvir esse seu relato, que 67% das crianças com deficiência sofrem abuso até os 18 anos, porque o meu filho é um autista não verbal. Eu sou um palestrante, tradutor, né, professor, enfim, mas o meu filho ainda não se comunica pela linguagem verbal. Isso me preocupa muito, né? E a gente percebe que é preciso pedir, né, ao Estado que olhe com carinho para essa causa, porque no caminho para cá, eu recebi a mensagem de um homem me perguntando como que eu descobri que eu sou autista, porque ele desconfia, mas todo lugar que ele tenta acessar, você não encontra uma consulta de um psiquiatra por menos de R$250 por hora, né? E a gente sabe que precisa de pelo menos 6 encontros para você ter um diagnóstico. Então, eu tenho falado muito sobre isso com os meus alunos da Prefeitura do Rio de Janeiro também. Eu faço questão de ir com o meu colar de girassol para a sala de aula, para eles entenderem que o autismo, o TDAH, está em toda parte e que o laudo, o diagnóstico não é sentença. Eu sou autista e sou palestrante, sou autista e sou pai, sou autista e sou um comunicador. Então, atuar na política pública, no meu caso, através da Prefeitura do Rio de Janeiro com os alunos, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro também como um professor que se posiciona como autista e dando essa disciplina tão importante que é paternidades negras,
na pós-graduação do Ministério Público do Rio de Janeiro, na disciplina de crianças, adolescentes e famílias, é fundamental porque permite às pessoas acessarem essa realidade tão importante, e faço um convite aos senhores, também às senhoras, para lerem o primeiro relatório das paternidades negras do Brasil, que foi produzido, eu pude participar escrevendo 2 capítulos sobre paternidades negras em parceria com o Instituto Promundo. Então, é muito importante conhecer essa realidade, porque muitos pais negros não acessam o ambiente escolar por não se ver ali, e as crianças negras também não se veem ali. O IBGE diz que 66% do êxodo, a evasão escolar, é de crianças negras, porque elas não se veem no material didático, não se veem nos discursos educadores, elas encontram um Machado de Assis branco, um Egito branco, não ouvem falar em Maria Firmina, a primeira romancista, a primeira escritora desse país é uma mulher negra, e ninguém fala disso para os alunos pretos. Imagina como seria positivo para a autoestima dessas crianças descobrir que a primeira escritora do país foi uma mulher negra. Eu fui saber disso aos 40 anos de idade, pasmem, tendo estudado no Colégio de Aplicação da UERJ, que é uma das escolas referência no país. Ninguém me disse isso. Então, como Silvio de Almeida diz, a escola, infelizmente, acaba sendo um braço do racismo estrutural quando ela não leva esse letramento para as crianças. Sim, acho que a escola é um lugar em que a criança negra é apresentada ao racismo. Porque até então, ali na nossa família, na nossa comunidade, a gente está entre os iguais, né? E quando vamos para a escola, a gente começa a descobrir as piadas, as falas racistas, a ser desacreditado intelectualmente pelos professores. Então, você trouxe o dado da Maria Firmina, e aí existe uma pesquisa, eu esqueci o nome da pesquisadora, mas eu posso procurar e falar depois, em que ela fez um cálculo do número de livros escritos por mulheres negras no Brasil. E aí, desde Maria Firmina até 2016, o lançamento de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, foram 11 livros lançados por mulheres negras. 11. De 2016, ou 2006, de Um Defeito de Cor, até 2019, que foi quando ela fez a pesquisa, tinham sido 17. Então, como uma escritora negra, eu vejo o quanto nós somos pouco lidas. Né? Então, leiam, olhem, cheguem em casa. Hoje eu desafio vocês a chegarem em casa, abrir os livros que vocês têm em casa e olhar as fotos dos autores. Porque não adianta chegar para mim e falar: como é que eu faço meu filho ser antirracista, Elisama? E você encher o seu filho de brinquedinhos de bonecos negros, se você não consome conteúdo vindo de negros, se você não pesquisa através de negros, se você não aprende. E não é aprender sobre racismo não, tá, gente? É aprender sobre tudo. Eu falo sobre comunicação, eu falo sobre educação e sobre não violência. O racismo não é a minha principal pauta, como não é de muitos negros no Brasil. O nosso tempo acabou. Eu tinha recebido uma pergunta. Sinto muito, vou pedir aqui uma compreensão da Poliana, que enviou a pergunta, que a gente tinha escolhido a pergunta dela. Infelizmente, o nosso tempo é pequeno e o assunto é muito, muito importante. Eu estou com 2 pessoas incríveis que falam lindamente sobre os seus temas. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero agradecer a Priscila e ao pessoal que organizou o simpósio por iniciarmos com essas provocações que fizemos aqui. E eu vou repetir uma fala da Cláudia, que ela falou que a gente precisa do incômodo, né? E ouvir o que vocês ouviram aqui incomoda. Não se distraiam desse incômodo, eu peço encarecidamente a cada um de vocês. Nós, 3 aqui, a gente não tem como se distrair do incômodo de sermos negros, pessoas com deficiência. A gente não se distrai disso. A gente não tem a possibilidade de esquecer disso. E o poder de decisão e de escolha de muita coisa está na mão de vocês, principalmente de muita gente que está aqui dentro dessa sala. E eu peço encarecidamente que vocês não se distraiam dessa dor, que vocês abracem essa dor e fiquem com ela. Porque é esse incômodo aí que vai nos ajudar a construir um futuro diferente para as nossas crianças. Nessas crianças como algo plural. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Obrigado. Obrigada. Uau!
Quantas provocações, indignações, quantas falas poderosas, né? Quando a gente pensa nos desafios. O Humberto trouxe um pouco o chamamento, né, de que humanizem, pensem nas humanidades pretas, lembrando, Humberto, que a gente está comemorando, celebrando 20 anos da Lei 10.639, que inclui oficialmente no currículo oficial da rede de ensino, né, a obrigatoriedade da história da cultura afro-brasileira. Então, é aquele devagar e sempre que a gente tem que persistir, aquilo que a Elisama nos provocou também, né, que a gente não perca essa dor, essa indignação que precisa ser abraçada por todas as pessoas, porque o tema do racismo é uma ferida social que não atinge somente as pessoas negras, né? Atinge muito as infâncias brancas também, são dores coletivas que a gente precisa cicatrizar. A Mariana falou muito sobre essa questão da sociedade capacitista ainda e do desafio gigante que é alcançar políticas públicas que garantam a autonomia dessa condição. Enfim, muito obrigada pelas palavras, compartilhamentos, né, desafios, avanços necessários para que tenhamos mais equidade nas políticas públicas.